Muito bem, vamos lá. Nós vamos iniciar então um estudo rápido, porém um estudo bastante dedicado, para conhecermos o trabalho de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. É um livro que foi publicado naquela época, tendo como objetivo maior a divulgação do Espiritismo de um modo mais simples, de um modo mais prático. E nós chegamos a falar sobre isso no nosso encontro passado, o encontro do estudo da Revista Espírita. E nós vimos então, nós estávamos estudando a edição de dezembro de 1861. Eu separei para nós aqui esse trechinho, só para a gente lembrar. E aqui nós tivemos então Kardec faz a seguinte publicação logo no início do mês de dezembro: novas obras do Sr. Allan Kardec a serem publicadas brevemente. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então vejamos, na sua expressão mais simples ou na sua mais simples expressão, dependendo da tradução. E ele coloca assim: o Espiritismo na sua expressão mais simples, brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita, será vendida a 25 centavos. Então esse é o primeiro ponto, quando ele faz já uma prévia das obras que seriam lançadas brevemente. A outra, refutação das críticas contra o Espiritismo do ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Então aqui também Kardec se dedica a debater sobre as opiniões que são dadas do ponto de vista material, científico e religioso a respeito do Espiritismo, e a refutação então são os argumentos que ele utiliza para rebater esses apontamentos. Bom, e então isso em dezembro de 1861. Em janeiro de 1862, ele coloca ali então bibliografia: o Espiritismo na sua expressão mais simples ou a doutrina espírita popularizada. Olha então o título que Kardec coloca aqui na Revista Espírita para falar sobre a doutrina espírita popularizada. Na sexta-feira, falando sobre a Revista Espírita, nós conversamos sobre isso, que hoje, por exemplo, o Espiritismo ele encontra muito mais acessibilidade junto às pessoas a partir dos romances. Nós até conversamos sobre isso, Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela então, trazendo ali uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, ele comenta que, dada a estagnação mental por parte dos encarnados, os espíritos então passaram a romancear a doutrina espírita. Então foram palavras duras colocadas na época, mas dentro de um contexto aqui no Brasil que não teria como corresponder àquilo que os espíritos esperavam, trazendo, por exemplo, obras como o Livro dos Espíritos, que traz ali uma parte de estudos bastante profunda, como nós temos acompanhado, a parte filosófica, a parte científica, a parte até mesmo espiritual, moral, religiosa, seja lá como queiramos intitular. Da mesma forma, o Livro dos Médiuns, que fala para nós sobre termos bastante técnicos a respeito desse aspecto científico da doutrina espírita. Temos o livro A Gênese, que traz ali sobre formação do mundo, traz ali sobre uma série de temas relacionados com a ciência. Mas, para que nós possamos, então, conhecer, estudar esses temas com dedicação, é necessário que nós tenhamos um desenvolvimento intelectual compatível com essas informações. Como é que nós vamos falar sobre a origem do universo se uma pessoa mal sabe ler e escrever? Por isso, então, os espíritos perceberam que, diferentemente daquilo que nós encontrávamos na França no século XIX, num período do iluminismo, do positivismo, o desenvolvimento científico a todo vapor naquele período, diferentemente de encontrarmos no Brasil um país ainda escravagista, um país com uma grande quantidade de analfabetos ou semi-analfabetizados, para falar sobre doutrina espírita. Então, tanto no Brasil como na França, esse público existia, tanto que nós vimos naquelas viagens de Kardec a Bordeaux, a Lyon,
a Sanz, ele encontrava, por exemplo, operários se aproximando do espiritismo. E esses operários não eram pessoas intelectualizadas, eram pessoas ainda semi-analfabetas. Portanto, muitas vezes o espiritismo acabava sendo muito mais experimental, porque os médiuns eram médiuns ostensivos, e através deles os espíritos se comunicavam, do que as pessoas se dedicarem a um estudo mais profundo. Então Kardec, percebendo a chegada desse público, nós percebemos que isso não foi por acaso, que após essas viagens ele lançou esse espiritismo na sua expressão mais simples, exatamente para poder alcançar esse público. Porque ele teve contato com pessoas muito simples, grupos muito humildes, que não adiantava querer discutir temas de grande filosofia. Falar sobre a filosofia de Platão, de Sócrates, para pessoas que mal sabem ler e escrever. Daí então ele traz esse livro, por isso que nós vamos estudar também, para percebermos que Kardec teve essa preocupação de alcançar esse público mais simples, esse público com conhecimento menos desenvolvido, no caso aqui intelectualmente, academicamente, para poder então fazer com que eles entendam o que é o espiritismo, qual é o seu propósito, e não simplesmente falar sobre mediunidade, fenômenos mediúnicos, porque o espiritismo vai muito além disso. Daí então ele procurar alcançar esse público. Aqui no Brasil, então, além dos trabalhos de Kardec, nós tivemos também outros espíritos, falando através do Chico, falando através do Divaldo, mas o Chico em especial, que começou lá atrás, a partir da década de 1920, 1930, a trazer informações poetizadas, romanceadas, comunicações, e foi através desse material que o público começou a se aproximar. Então, uma mudança de estratégia para poder alcançar esse público, chamando a atenção naquilo que para eles era interessante naquele momento. E isso o Espiritismo ainda procura, fazer com que as casas espíritas estimulem as pessoas a estudarem os fundamentos do Espiritismo. André colocou, né, será que é por isso que alguns não aceitam as obras subsidiárias e complementares? Nesse caso, André, a gente vai encontrar muito mais um preconceito. Porque esses que estudam, por exemplo, isso é uma opinião minha, tá? Esses que estudam as obras básicas e rejeitam essas chamadas obras subsidiárias ou complementares, muitas vezes acham que não precisa, por exemplo, trazer uma novela, um romance para se falar sobre doutrina espírita. Por que não se estuda diretamente sobre isso? E mais, muitas vezes o conteúdo que vem dentro desses livros, como é o caso, por exemplo, de falar sobre comunidades no plano espiritual, sobre a dinâmica do mundo espiritual, aquilo que não se encontra nas obras básicas. Então eu vejo muito mais ali um preconceito por grande parte daqueles que rejeitam essas obras do que realmente ali algo fundamentado. O fato de uma informação não conter num livro publicado no século XIX não significa que essa informação não exista no século XX. Então existe ali uma série de detalhes, né, muito mais assim do orgulho, da vaidade, do que necessariamente uma fidelidade àquilo que a doutrina espírita propõe. Porque essa fidelidade não foge também dessas novas obras. Tá, mas isso é uma opinião minha, né? Isso aí renderia um debate enorme, grandes discussões, grandes dissensões entre as pessoas, né? Que não vale a pena a gente ficar debatendo sobre isso. O importante é quando a gente estuda, a gente procura encontrar, né, o fundamento doutrinário sobre tudo isso. Namone colocou também, né, mesmo tendo alguma educação intelectual, percebemos que muitos não gostam de estudar. Percebemos isso na casa espírita, né? É aquela ideia do igrejismo, né, Namone? Que é muito mais fácil você se sentar no banco da igreja e ouvir ali, né, o sacerdote passando tudo mastigado, do que você voltar para a sala de aula e começar a ter que escrever, pesquisar, estudar, né? Então, mas é o forte da doutrina espírita. Tem até um lema que eu já conversei com vocês do Centro Espírita União, aqui em São Paulo, ali no Jabaquara, né, na zona sul de São Paulo, cuja diretora era a dona Nena Galves, né, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, a grande amiga do Chico também, e o lema do Centro Espírita União é: a doutrina espírita se encontra nos livros. Tanto que tem uma editora desse centro também que faz essa divulgação. E se a doutrina espírita se encontra nos livros, somente através da leitura e do estudo isso é possível. Por isso, acreditem, nós, durante esse tempo todo de estudos que temos, somos privilegiados de termos aqui um momento, um espaço, né, um roteiro para nós nos dedicarmos ao estudo e conhecimento do Espiritismo.
Saiu, por exemplo, na semana passada uma estatística dizendo que 80% dos adultos brasileiros não compraram sequer um livro em 2023. E aí eu penso assim, bom, se há aqueles que não compraram, nós fugimos dessa estatística, porque nós estudamos muito, lemos muito, estamos sempre tendo contato com livros. Então isso mostra para nós que a doutrina espírita é, na verdade, um grande estímulo para que nós desenvolvamos esse aspecto intelectual, né, através dos estudos, através dessas reflexões. Mas muito bem, então Kardec, naquela época, no século XIX, né? Pois é, a mesma coisa também, né, Marião? Passa por esse problema, né? Então, quer dizer, tem que chegar já, é aquele pessoal que quer chegar na autoescola já dirigindo, em vez de passar primeiro pelo estudo das placas, né, das regras de trânsito, né? Então acontece, é aquela típica impaciência de todos nós ainda, né? Rebeca, bom dia. Bom, pessoal, então em 1861 Kardec anuncia que viria então um livro novo. Em 62, no mês de janeiro, na bibliografia, o Espiritismo na sua expressão mais simples ou a doutrina espírita popularizada. E ele traz a seguinte publicação, né? Dudu trouxe para nós aqui já a participação dos queridos amigos. O verbo na palavra, o som que chega a gente. São formas de ensino no estudo bem presente. A voz que vos ensina traz luz ao ambiente. E assim, ouvindo o estudo, a gente lê Jesus. São obras importantes, carregadas de amor. Amor que cresce e chega na beleza da tua voz. A voz que chega a nós e que chega até vocês. Que legal, obrigado pela participação. Então já poetizando, né, aqui o nosso estudo, trazendo ali, né, o brilho da poesia. Isso porque, né, que a gente estava comentando, como é que será que os nossos amigos ouvem, né, a voz da nossa tecnologia do outro lado, né? Então tá aí, trazendo para nós, né, isso aí essas obras carregadas de amor que a gente procura aqui interpretar da melhor forma, né? Obrigado, queridos. Muito bem, meus amigos. Então, Kardec traz a seguinte publicação. A brochura que anunciamos sob esse título, em nosso último número, será lançada a 15 de janeiro. Mas em vez de 25 centavos, preço indicado, será vendida a 15 centavos, o exemplar isolado, e a 10 centavos para a compra de 20 exemplares, ou a 2 francos sem o porte. Então aqui, informação sobre a aquisição dessa obra, né? Que a gente imagina, né, que esses 10 centavos, 15 centavos, seria ali, né, seriam preços bastante acessíveis para o público em geral. Tanto até que, né, um livro muito pequeno, um livro que tem, aqui no formato digital, 27 páginas apenas, né? Diferente dos 300 páginas que nós estudamos. E ele coloca mais uma vez, o objetivo desta publicação é dar, num panorama muito sucinto, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, a fim de que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Vejam essa expressão, alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudarem a sua propagação. Então eu acho, meus amigos, olha só, que esse livro poderia, por exemplo, ficar à disposição nas casas espíritas como material com preço bastante convidativo ou muitas vezes até gratuito. Porque é um livreto, as pessoas poderiam ver aquele livretinho e fazer a leitura. Claro que tem todos os cuidados, né, de direitos autorais e coisas e tal que teriam que ser observadas, né, mas é uma forma bem interessante de fazer essa divulgação. Muito bem, então, eis aqui a nota que Kardec traz para nós a respeito desse livro. Como eu passei para vocês, nós vamos estudar essa edição do Espiritismo em sua expressão, em sua mais simples expressão, com tradução do Sr. Milton Felipe. Foi publicado pela Letras e Textos, né? Então aqui a gente lembra que esse material ele é um material de domínio público, né? Tanto que tem ali, né, esses outros tradutores, além da própria Federação Espírita Brasileira. Essa edição foi publicada no ano de 2016, né? Portanto, fazendo agora 7 anos desde a sua publicação.
foi revisada, foi observada doutrinariamente. Então, Letras e Textos Editora foi responsável pela publicação dessa obra. Nós lemos aqui esse trecho, que foi essa introdução, que falava sobre o preço, né? Kardec, inclusive, aqui foi colocado também, né, que Kardec autorizava na época a tradução em todas as línguas, desde que pelo menos 50 exemplares fossem enviadas ao autor. Né? Então, bem curiosa essa troca que Kardec coloca, ó, pode fazer tradução à vontade, só manda para nós alguns exemplares aqui para estudo mesmo, para divulgação, o que é bem interessante. Razões dessa edição, nós lemos na sexta-feira, do porquê, né, de facilitar a divulgação, de facilitar a tradução dessa obra. E ela traz, então, que é o que a gente vai estudar, 3 tópicos. O primeiro, histórico do Espiritismo. O segundo, resumo dos ensinamentos dos Espíritos. E o terceiro tópico, máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. Mais uma vez lembrando que esse material foi publicado em 1862, e nós já conversamos sobre isso, sobre a cronologia das obras publicadas por Kardec. Nós tivemos, por exemplo, 1857, publicação do Livro dos Espíritos, das principais obras, né? 1857. Depois, 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, o Céu e o Inferno. E o livro A Gênese, em 1868. Então, a gente vai até ver algum comentário de Kardec quando ele fala sobre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Porque esses 2 livros eram os únicos publicados até então. O Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese ainda estavam ali sendo elaborados, ou muitas vezes nem sequer elaborados ainda, nem em planejamento. Mas aqui então foi feita essa divulgação. Nós vamos ver aqui, né, esse livro, começando pelo histórico do Espiritismo. A gente vê que é bem interessante que muitas pessoas que hoje se aproximam do Espiritismo, a primeira imagem que eles têm é de fenômenos, que é uma imagem bastante natural, porque afinal de contas o Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina que propõe um intercâmbio entre os 2 mundos. Só que para que esse intercâmbio acontecesse, muita história passou, né, na linha do tempo, muita água passou embaixo dessa ponte, que é importante as pessoas conhecerem. Porque a história constrói o nosso entendimento, constrói o nosso raciocínio, para que hoje nós possamos valorizar o Espiritismo, conhecendo quais foram os eventos, quais foram ali os expoentes, quais foram as ideias, os principais livros, né? Por isso que é bem interessante o ESD, que foi elaborado pela Federação Espírita Brasileira, o ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, traz para nós ali uma série de nomes, falando, por exemplo, quem é André Luiz, quem foi Chico Xavier, quem foi Divaldo Franco, quem é Divaldo Franco, quem é Joana de Ângeles, né? Então, enfim, vai trazendo para nós esses nomes, o que é muito importante, porque os livros principais são aqueles livros mais populares, e os livros mais populares têm também a sua história. Por isso que sempre que a gente estuda, eu procuro fazer essa pesquisa para a gente poder construir as ideias em torno daquilo que vai ser estudado. Porque do contrário, são informações soltas, que muitas vezes nós nem sabemos qual é exatamente a sua importância, o seu real valor. Então por isso nós vamos aqui estudar junto com Kardec também, que teve essa preocupação de falar sobre o histórico do Espiritismo. Só que o curioso é o histórico a partir da visão dele em 1862. E nós temos a nossa visão histórica a partir do século XXI. Então mal sabia Kardec que 165 anos depois nós estaríamos lendo uma história que para ele foi uma história muito curta, que é uma história que ele vivenciou de 1855, quando ele começou a ter contato com as mesas girantes, até a publicação dessa obra em 62. E nós já passamos ali mais de um século, com muitas e muitas outras histórias para conhecermos. Nós chegamos até a fazer, vocês devem se lembrar, sempre assim no final do ano, no começo do ano, após os nossos recessos, nós estudávamos alguns nomes, né, de, por exemplo, grandes espíritas que fizeram parte do movimento espírita brasileiro.
pegávamos ali algumas biografias, estudávamos e tal. Então isso é bem bacana da gente compreender. Por isso então aqui, estudando essa história do Espiritismo. Né? Pois é, Mami, porque a gente está familiarizado já com esses nomes, com esses temas e tudo mais, né? Então, mas para aquele que chega na casa espírita pela primeira vez, e geralmente quando chega na casa espírita é movido por uma necessidade e não pelo interesse em conhecer o Espiritismo, que é o que acontece, eu diria, com 90% daqueles que se aproximam da doutrina espírita, que foi inclusive o meu próprio caso, pela necessidade de você entender o sentido de determinadas experiências de vida, porque do contrário, como vocês sabem, eu não me aproximaria do Espiritismo, pelo contrário, eu ficaria bem distante dele. Mas a necessidade faz a gente buscar respostas. Então o que acontece no centro espírita, grande parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, acaba se aproximando por necessidade. A perda de um ente querido, uma aflição vivida no seu dia a dia, a busca de uma cura, a busca de uma explicação. Mas se não tivesse essa motivação, as pessoas não iam. E eis aí então a necessidade de entender o Espiritismo, não simplesmente como algo sobrenatural que pode resolver a vida delas, mas como uma filosofia que tem uma história. Né? Por exemplo, né? Mediunidade descompensada, por exemplo, é um outro caso de pessoas que trazem a mediunidade ostensiva, desequilibrada, trazendo grandes transtornos. Mas o Espiritismo em si, quando ele passa a ser conhecido, ele passa a ter uma cor diferente. Ele passa a ter uma nova beleza. Por isso, então, Kardec publicou esse livro, na sua expressão mais simples, começando pela própria história, que é uma história muito curta dentro da visão de Kardec, mas é uma história muito longa a partir da nossa visão contemporânea. Né? Então, Dudu colocando ali também que foi o que ajudou, né, nos transtornos vividos pela mediunidade desequilibrada. Né? Uma me colocou, eu tive experiências mediúnicas na infância, mas me afastei da doutrina por conta do ateísmo, né? Depois voltei pela dor, após a partida da minha mãe. Né? Pois é, e agora aqui está sofrendo aqui com a gente todo dia, né, mano? Passando aqui pelo seu purgatório. Quem manda ser rebelde, tá vendo? Vamos lá, histórico do Espiritismo. Então, mais uma vez, vamos lembrar que o que Kardec traz era a visão dele até 1862. Nós já conhecemos muito além disso. Mas até mesmo o mais interessante é que esse pouco que ele apresenta para nós é muito desconhecido no meio espírita. Tanto é assim que depois de foi em 2004 que nós começamos, vai fazer agora 20 anos de sala que nós temos de estudos. Nós nunca vimos esse livro. Já vimos outros livros de Kardec, mas não tivemos oportunidade. E olha só, por acaso, entre aspas, estamos aqui agora estudando essa obra. E vamos conhecer um pouquinho da história que Kardec teve, né? Bom dia, Marli. Então vamos lá. Por volta... Pois é, então, nós começamos em 2004, que foi, eu lembro que foi até 2003 e pouquinho, que foi quando a gente teve o congresso, o 4º Congresso Espírita de Paris, né, em 2004, né? Então, inclusive eu me lembro que o congresso estava acontecendo concorrendo com o horário da sala. E aí naquela oportunidade a gente suspendeu o estudo para que todos assistíssemos juntos aquilo que o congresso apresentaria. Ele tinha uma sala oficial aqui do Pautalk e vinha até aqui. Então até o Pautalk era importante naquela época, que inclusive nós tivemos numa oportunidade a visita do presidente da Federação Espírita Brasileira aqui na sala. Que foi assim, né, olha, uma personalidade aqui no nosso meio. Né? Então participou de um estudo, que era o Céu e o Inferno na época. Então foi bem interessante. Então por isso a gente vê, né, são 20 anos a primeira vez que a gente pega esse estudo. Mas vamos lá, vamos conhecer isso agora em frente. Por volta de 1850, a atenção foi chamada para diversos fenômenos estranhos que estavam acontecendo nos Estados Unidos da América. Aqui nesse primeiro parágrafo, por volta de 1850, a gente vai lembrar que em 1848 nós tivemos em Hydesville, lá no estado de Nova York, os fenômenos com as irmãs Fox, que, como eu lembrei, né, tem um filme sendo produzido para contar um pouquinho da história delas. Né? Lembrando que não é uma história espírita, é uma história sobre fenômenos mediúnicos, e que depois esse fenômeno acabou chegando na própria Europa, na França também, trazendo ali essas curiosidades. Por isso Kardec começa trazendo, logo de início, o início desses fenômenos
lá nos Estados Unidos por volta de 1850. Tanto que ele nem menciona aqui as irmãs Fox. Ele simplesmente fala de fenômenos de um modo geral, porque outros fenômenos também estavam acontecendo. Foi através dos pesquisadores aqui do Brasil que reconstruiu essa história e viu como um grande marco importante a história das irmãs Fox. Mas elas eram apenas mais duas ali, jovens que viviam, né, esses fenômenos estranhos. É só clicar no link que ele já puxa. Tá? Ele baixa automaticamente. Tá, não, mano? Eu mandei para vocês lá no nosso grupo. Então vamos lá. Esses fenômenos consistiam em barulhos, pancadas e movimentos de objetos sem causa conhecida, de maneira espontânea e de certa intensidade e persistência regular. Notou-se igualmente que se produziam, mais particularmente, sob a influência de certas pessoas, que ficariam conhecidas pelo nome de médiuns e que podiam, de certa maneira, realizá-los à vontade, possibilitando que as experiências fossem ser repetidas. Então aqui a gente já vê certas pessoas médiums que possibilitavam, né, favoreciam o aparecimento desses fenômenos. Para tanto, foram utilizadas mesas que podiam ser movimentadas com maior facilidade. E também porque as pessoas podiam se sentar mais facilmente em volta de uma mesa do que ao redor de qualquer outro móvel. Foi obtida desse modo a rotação da mesa e, em seguida, movimentos em todos os sentidos, sobressaltos, inclinações, suspensão, pancadas, batidas violentas, etc. Esse fenômeno, no início, foi designado como mesas girantes ou dança das mesas. E aqui Kardec traz, né, uma nota, o tradutor traz aqui, né, uma expressão tables tourmantes ou danse de tables, né, que seria aqui o francês, nesse meu francês macarrônico que vocês ouviram aqui. Até aí se podia perfeitamente explicar o fenômeno da ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou ainda pela ação de um fluido desconhecido. Foi esse o primeiro conceito que dele se formou. Então a primeira explicação que teve, e Kardec abordou sobre isso lá na introdução do Livro dos Médiuns, para falar sobre os sistemas. Os sistemas, aqueles conjuntos de conceitos que explicassem determinado fenômeno. Alguns sistemas explicavam, por exemplo, a movimentação das mesas, como era o caso da energia elétrica ou do magnetismo ou qualquer outro tipo de fluido, mas não explicavam outros fenômenos, como era o caso, por exemplo, do conteúdo de uma comunicação, em que ninguém poderia ter conhecimento. Então os sistemas explicavam uma coisa, mas não explicavam outras. E aí percebi então que realmente, juntando tudo aquilo que dizia respeito ao fenômeno, nenhum desses sistemas poderia ser definitivo. Grande abraço. Porém, em breve se reconheceu naqueles fenômenos efeitos inteligentes e, portanto, o movimento da mesa era realizado à vontade, ora indo para a direita, ora para a esquerda, ora em direção a uma determinada pessoa. Erguia-se a mesa ao comando sobre um ou dois pés. Batia-se o mesmo número de pancadas solicitadas, tocava-se a cadência, etc. Então, muitas vezes ali, as mesas faziam batidas como se fossem marchas militares, como já aconteceu em outros fenômenos que nós já estudamos. Ficou desde então evidente que a causa não era física, segundo o axioma. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se assim que a causa desse fenômeno deveria ser uma inteligência. Então, já que não eram fenômenos aleatórios, mas fenômenos que traziam padrões, traziam a partir de certo momento ideias, que era o caso das batidas, né, com quantidades de letras, nomes, informações e tudo mais. Então, se eram fenômenos inteligentes, diferentemente, por exemplo, de uma janela que simplesmente se abre, uma porta que bate. Agora, quando você fala quem é tal pessoa
e a mesa se movimenta naquela direção, esse movimento é inteligente. Se esse movimento é inteligente, ele teve uma causa inteligência. A próxima pergunta que Kardec coloca exatamente no próximo parágrafo. Qual era a causa dessa inteligência? Nisso estava a questão. A primeira ideia foi que podia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Aqui no caso a gente já entra no campo da parapsicologia, que foi algo que veio depois, já ali no começo do século XX, um pouquinho ali no final do século XIX. Então a parapsicologia já começava a estudar algo não relacionado ao mundo espiritual ou qualquer outra ideia relacionada à crença, mas algo relacionado à potência da mente. Então eu falava, bom, se aquele texto surgiu, é porque algum presente ali, ou algum dos presentes, acabou influenciando aquele fenômeno, trazendo ali uma ideia. Que é o que até hoje aqueles que estudam parapsicologia não veem na mediunidade uma relação entre duas dimensões, a dimensão de espíritos e encarnados, mas veem ali a força da mente. Tanto é assim que se estuda o epicentro desses fenômenos. O epicentro é o indivíduo que provoca o fenômeno. E aí então a gente começou a estudar com mais profundidade aquilo que a doutrina espírita apresentava de um fenômeno mediúnico, de um fenômeno anímico ou agora medianímico, já que nós sabemos que o médium, de qualquer forma, mesmo da forma mais sutil, ele interfere no fenômeno com a sua contribuição. Já que ele é um ser vivo e é através dele que o fenômeno acontece, e portanto você não pode anulá-lo sem que ele traga qualquer tipo de interferência. Então por isso a questão foi colocada. Era um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Porém a experiência logo mostrou essa impossibilidade, porque foram obtidas coisas somente estranhas ao pensamento e conhecimento das pessoas presentes, até mesmo em total contradição com as ideias, suas vontades e seus desejos. Portanto, não podia ser ela senão a de um ser invisível. Tanto que a gente lembra que, conhecendo um pouco a história da doutrina espírita, nós vamos conhecer as irmãs Fox, nós vamos conhecer as irmãs Baudin, que também eram adolescentes de 15, 16 anos de idade, que através delas, conceitos importantes, por exemplo, sobre a origem do universo surgiu. Crianças que mal eram alfabetizadas, ou mesmo nem eram alfabetizadas. Então, aquele sistema que falava sobre a influência de alguém que poderia interferir na comunicação, quando apenas os pais e as jovens, e Kardec, por exemplo, estavam presentes, obtendo informações que até mesmo iam contra aquilo que era dominante na época, isso tudo começou a perceber que esses sistemas, sendo inviável, era necessário então criar uma outra linha de compreensão. O meio de se comprovar isso era muito fácil. Consistia em provocar uma conversa com aquele ser invisível, o que foi feito por meio de uma conversação de números de pancadas combinadas, significando sim ou não, ou designando letras do alfabeto. Aqui no caso sim ou não, são as batidas, uma batida sim, duas batidas não ou vice-versa. E designando as letras do alfabeto, a gente vai lembrar das tábuas ouijas, que são aquelas tábuas que têm as letras e os movimentos ali vão os movimentos de um objeto vão apontando quais são essas letras, construindo determinadas palavras. Já que nessa época nós não tínhamos ainda a comunicação escrita ou falada. Porque era muito mais prático despertar a atenção das pessoas com fenômenos diferentes, porque eu, como médium, falando alguma coisa, facilmente eu poderia inventar qualquer coisa e enganar todo mundo. Agora, quando se começa a observar fenômenos físicos que trazem características também de fenômenos intelectuais, aí não é tão simples. Como é que eu posso, com as mãos apostadas sobre a mesa, fazer ela flutuar? Porque eu poderia colocar por baixo da mesa, aí sim eu poderia levantar. E as pessoas então se amarravam às cadeiras para não usarem as pernas para fazer alguma coisa. Então, todos esses cuidados foram sendo tomados para mostrar que aquele fenômeno físico era de fato um fenômeno, não era uma simulação. E aí, a partir dessa simulação,
começaram a vir as comunicações mais simples, mais rústicas, batidas, ou mesmo um movimento de objetos, no caso de um copo, por exemplo, e esse copo se movimenta em direção a determinada letra. Assim começaram a surgir as comunicações. Observem que nós estamos lendo isso aqui, e esse texto foi o texto publicado para Kardec para mostrar para as pessoas como surgiram os fenômenos que causaram, que provocaram o início do surgimento da doutrina espírita. Mas vamos continuar. Esse fenômeno foi, pois, denominado de mesas falantes. Aí tem ali, né, mesas falantes, porque até então eram mesas dançantes, mesas girantes, que elas apenas faziam movimentos. Só que agora as mesas não se movimentam apenas, elas falam. Todos os seres que foram interrogados sobre a sua natureza declararam serem espíritos e pertencem ao mundo invisível. Tendo em vista que os mesmos efeitos ocorreram em localidades diferentes, por meio de pessoas diferentes, observados por homens sérios e esclarecidos, foi afastada então qualquer possibilidade de uma ilusão produzida com essa finalidade. Bom dia, Didimar. Então vimos aqui que os fenômenos começaram a ser observados, homens sérios e esclarecidos, tanto é que nas atas das reuniões que começavam a ser elaboradas, nos relatórios, na divulgação, eles faziam questão de colocar o nome dos participantes e qual era exatamente a função que ele ocupava na sociedade. Então, fulano de tal era juiz, fulano de tal era capitão não sei das quantas, e foram dando então os nomes para mostrar que uma pessoa que ocupava uma posição daquela não poderia ser uma pessoa que levava isso na brincadeira. Da América, esses fenômenos passaram para a França e os demais países da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes estiveram na moda e se tornaram o divertimento dos salões. Vencido esse tempo e fartos das mesas girantes, passaram para outras recreações. Então aqueles que brincavam com essas mesas, chegou uma hora que enjoou, né? Perdeu a graça. Mas outras pessoas começaram a notar algo a mais nesses fenômenos. Eu, inclusive, tenho aqui uma coleção publicada pela editora Abril, que fala um pouco sobre a história desses primeiros fenômenos. Conta a história das irmãs Fox, conta a história de outros médiums, né? Vou fazer uma pesquisa depois, nesse período de recesso, eu vejo como é que a gente pode estudar isso tudo. O Dudu colocou, né, nessa brincadeira do copo, e num grupo fizemos uma pergunta ao copo, né? Que dali casaria com quem? O copo mexeu até formar a palavra Iara, e depois formaram a do meu nome. 6 anos depois nos casamos, né? Olha só, que história, né? Seja por indução, seja por previsão, a coisa se concretizou, né, Dudu? Avançando. Logo o fenômeno surgiu sob um novo aspecto, não mais para atender simples curiosidade e diversão. Em virtude dos objetivos desse livrinho, não podemos descrever esses acontecimentos em todas as suas faces. Então Kardec coloca isso, né, que o objetivo é trazer uma visão geral sobre o que é a doutrina espírita. Então, aqui no caso seria interessante para quem quisesse conhecer, começasse a ler a Revista Espírita, porque ali sim ele trazia, né, uma série de descrições bastante detalhadas sobre muita coisa que aconteceu naquela época. Vamos tratar desde logo do que foi observado por inúmeras pessoas sérias. Trata-se do fato de que a realidade do fenômeno teve inúmeros contraditores. Alguns sem levarem em conta o desinteresse e a honra dos experimentadores. Não viram nisso senão a agilidade, a habilidade e o truque feitos com as mãos. Lembrando que esses truques feitos com as mãos eram chamados naquela época de prestidigitação, o que hoje nós conhecemos como ilusionismo. Então, tanto é assim que achavam que essas habilidades todas, habilidade, por exemplo, de memória, da pessoa trazer ali uma mensagem instantânea que ela poderia ter elaborado rapidamente, alguém que provocasse um fenômeno,
escrevendo, fazendo movimentos, etc, etc. Inclusive nós vimos, né, naqueles filmes, 2 filmes, né, que é O Ilusionista e o outro não me recordo, mas são 2 filmes ambientados no século XIX na Europa e que mostravam, dentre os fenômenos de ilusionismo que provocavam, também fenômenos espirituais, que na verdade eram uma representação. O próprio Harry Houdini, né, que nós já estudamos sobre ele era então um desses escapistas, né, o grande fenômeno dele, a grande apresentação dele pelo mundo eram as escapatórias, né, ele ficava todo amarrado, pendurado dentro de um aquário, coisa e tal, e ele conseguia escapar. E ele também foi envolvido nesses fenômenos da época, porque ele era assim, uma pessoa muito querida, muito apaixonada pela mãe. Ele tinha uma relação muito próxima com a mãe, e a mãe desencarnou. E nesse momento da desencarnação da mãe, ele sofreu muito. E aí começaram a aparecer médiums dizendo que tinham comunicação da mãe dele. E ele começou a ficar muito frustrado, porque muitas pessoas traziam coisas que para ele eram muito mais para se aproveitarem da situação dele e fazer ali a sua autopromoção, já que ele era uma personalidade, do que alguma coisa concreta. Dentre esses médiums que se aproximaram, a esposa de Arthur Conan Doyle, né, o criador ali do nosso Sherlock Holmes, e a esposa dele era também uma médium muito conhecida, uma médium muito potente. Tanto que o Sir Arthur Conan Doyle, ele publicou um livro falando sobre a história do espiritismo, que nós podemos encontrar nas livrarias brasileiras aqui. Então lembremos, né? Então Harry Houdini, que era esse ilusionista, foi envolvido também. E por causa dessa antipatia que ele começou a nutrir por esses médiums que eram muito mais que eram farsantes, que eram aproveitadores e tudo mais, ele então determinou uma caça aos médiums. E ele colocava, né, vamos desmascarar. Então ele se tornou ali quase que com um Saulo de Tarso na época contra os cristãos. Ele, como Houdini, como personalidade, começou a desafiar e a perseguir. Se por acaso surgisse um panfleto dizendo que um médium fulano de tal fazia comunicações, ele ia até essa pessoa para poder desmascará-la. Então esse era o contexto da época. Naquele processo de ilusionismo, a eletricidade, o magnetismo, que eram fenômenos diversos, no meio de tudo isso, fenômenos mediúnicos também apareceram. E isso tudo aparecia nos teatros, como parte da programação do espetáculo que era ali, que era oferecido. Algo bem interessante da gente conhecer sobre tudo isso. Bom dia, professor. Vamos lá. Os que não admitem nada fora da matéria, que julgam mover tudo com o corpo, os materialistas, numa palavra, os que se qualificam como espíritos fortes, lançaram a existência dos espíritos invisíveis no quadro das fábulas absurdas. Taxaram de insanos os que levaram esse assunto com seriedade. Para esses, apenas os sarcasmos e zombarias. Outros, não havendo como negar os fatos e se encontrando sob o império de certas ideias, atribuíram-nos exclusivamente à ação do demônio e procuraram por esse meio assustar os tímidos. Então Kardec vai lembrando aqui que tanto aqueles que não acreditavam em nada, ou acreditavam, né, nos maus espíritos e demônios, ou negavam tudo ou afirmavam que eram eles, jamais pegavam aquele caminho do meio, em que o fenômeno realmente podia acontecer. Então Kardec acabou enfrentando tudo isso que ele relata aqui, assim como outros médiuns, aquilo que eles enfrentavam de desafios naquela época em que o espiritismo começava a se propagar. Porém, hoje o medo do demônio tem perdido seu prestígio. Tem-se dele falado muito. Pintaram-no de tantas maneiras que já é uma ideia familiar. Por isso, resolveram aproveitar a oportunidade para verificar o que ele realmente é. Com exceção de um pequeno número de mulheres receosas, o anúncio da chegada do verdadeiro demônio causou alguma coisa de espirituoso para quem não o tinha visto senão em telas pintadas ou em peças de teatro. Foi para muitos um estimulante eficaz.
de sorte que seguiram um caminho contrário ao seu objetivo, aqueles que por esse meio desejaram levantar uma bandeira às novas ideias e se revelaram, sem o querer, agentes provocadores tanto mais eficazes quanto mais fortemente gritavam. Então Kardec fala aqui sobre aquele combate e ao mesmo tempo promocional, porque tentavam tanto combater as comunicações dos espíritos atribuindo a demônios, que muita gente se interessou em conhecer que histórias eram essas e viram ali algo muito mais profundo do que simplesmente uma mitologia religiosa. Não foram os outros mais bem-sucedidos, porque a fatos constatados, a raciocínios categorizados, não puderam opor senão simples negações. É aquela história, né, aquela expressão, contra fatos não há argumentos. Então, como não é possível fazer ali, né, uma comprovação para negar aquilo que eles afirmavam, eles simplesmente disseram, não aceito e pronto. Leiam o que foi publicado em toda parte e encontrarão a prova da ignorância e a falta de observação séria dos fatos. Em nenhuma acharão uma só demonstração irrefutável de sua impossibilidade. Resume-se toda a sua argumentação no seguinte: não creio, por conseguinte, não existe. Loucos são todos os que o creem. Nós temos o privilégio da razão e do bom senso. Então são três afirmações que eram bastante comuns naquela época. Então eu sou uma pessoa especial, inteligente, bem posicionada. Se eu não acredito, isso já é o suficiente. Ou então dizer, aquele pessoal que fica mexendo com essa coisa de espírito é tudo louco. Nós somos inteligentes e bom senso, temos bom senso enquanto os outros não têm. Essas eram as expressões, as afirmações que vinham naquela época. Incalculável é o número dos adeptos feitos pela crítica séria ou ridícula, ou por não se acharem em qualquer parte dela, senão conceitos pessoais, sem sustentação e sem provas contrárias. Prossigamos com a nossa exposição. Então Kardec ele tirou aqui essa parte final para falar um pouquinho sobre o contexto da época, as suas opiniões, experiências, né, com esses ataques, né, com essas críticas. Mas voltemos aqui para a história então. Prossigamos com a nossa exposição. As comunicações obtidas pelo sistema de pancadas eram muito lentas e incompletas. Posteriormente verificou-se que, adaptando-se um lápis a um objeto móvel, como uma cestinha, ele coloca aqui como corbelle, o nome em francês, uma prancheta ou algum outro qualquer, no qual se pousava os dedos, esse objeto movia-se e escrevia letras. Mais tarde reconheceu-se que esses objetos eram simples acessórios e que poderiam ser perfeitamente dispensados. A experiência demonstrou que um espírito agindo sobre um objeto inerte, dirigindo-o à vontade, poderia agir da mesma maneira sobre o braço ou a mão para conduzir o lápis. Nesse caso, temos, então, os médiuns escreventes, isto é, pessoas escrevendo de maneira involuntária sob a influência dos espíritos, dos quais se apresentavam como instrumentos e intérpretes. Olha que interessante como Kardec ele foi muito rápido, mas ao mesmo tempo muito claro no processo em que as comunicações começaram a surgir, partindo de meras movimentações de mesas e outros objetos, até chegar no momento em que a escrita começou a surgir. E isso tudo sendo levado para aquele público leigo, que não compreendia o que era exatamente o Espiritismo. A partir desse momento, as comunicações não tiveram mais limites, e podiam permutar os pensamentos com tanta rapidez como entre os encarnados. Estava aberto um vasto campo às investigações. Era a descoberta de um novo mundo, o mundo dos invisíveis, assim como ocorreu com o microscópio que descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Então, observemos que até aqui não havia doutrina espírita, porque não havia uma doutrina, não havia um conteúdo filosófico. Aqui o que Kardec observa eram apenas fenômenos. A partir do momento em que esse canal de comunicação
foi estabelecido e reconhecido, a partir dali a primeira pergunta: quem são vocês? De onde vocês vieram? Qual exatamente as características da vida de vocês? E aí então começa, a partir dessas perguntas tão mais simples, surgir uma grande filosofia por trás. Mas para que essa filosofia surgisse, esse canal de comunicação teria que ser construído. E foi assim que ele foi construído durante esses anos todos. Desde ali de 1848, com o marco das Irmãs Fox, até mais ou menos 1854, 1855, quando aqueles cadernos começaram a ser escritos na Europa, especialmente na França. Então a fase dos fenômenos terminou. E aqueles que não se interessavam mais buscaram outro entretenimento. Mas aqueles que se interessaram começaram então a utilizar essa comunicação como forma de obter orientações dessas inteligências extracorpóreas. Kardec coloca: quem são os espíritos? Que papel eles representam no universo? Por que se comunicam eles com os seres encarnados? Essas foram as primeiras questões que se trataram de resolver. Os próprios espíritos resolveram esse problema, dizendo que não eram seres à parte da criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros mundos. Que essas almas, depois de terem deixado definitivamente o corpo físico, povoaram e percorriam o espaço. Disso não se pôde ter mais dúvida quando se reconhece nesse número os parentes e amigos com os quais se pode conversar, que vieram dar provas de sua existência, demonstrar que somente o seu corpo físico pereceu e que a sua alma ou espírito viviam e que se encontravam aqui junto a nós, vendo-nos e observando-nos como durante a sua existência, dispensando seus cuidados àqueles que amaram e cuja lembrança é para eles uma satisfação. Fazem-se dos espíritos geralmente uma ideia completamente falsa. Eles não são, como muitos imaginam, seres abstratos, vagos e indefinidos, tampouco algo como uma faísca ou centelha, mas ao contrário, são seres muito reais, que possuem sua individualidade e uma forma determinada. Pode-se fazer uma ideia aproximada com base na seguinte explicação. Há no homem três coisas essenciais: a alma, ou espírito, princípio inteligente no qual reside o pensamento, a vontade e o senso moral. 2. O corpo, invólucro material rude e grosseiro que possibilita o espírito agir em relação ao mundo exterior. 3. O perispírito, envoltório fluídico, sutil, que serve de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior deixa de funcionar, definitivamente ele morre, e o espírito dele se desprende como se desprende a casca da árvore. Numa palavra, como se deixa uma velha roupa que não se usa mais. Isso é o que se chama morte, que outra coisa não é senão a destruição do envoltório grosseiro utilizado pelo espírito. O corpo morre, porém o espírito não morre. Durante a vida o espírito fica como que comprimido pelos laços da matéria a que se encontra unido e que de certa maneira paralisa as suas faculdades. Ocorrendo a morte do corpo, o espírito se desembaraça desses laços e recobre a sua liberdade, como a borboleta se liberta do casulo. O espírito deixa o corpo físico, mas conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, imponderável para nós, e de forma humana, que é a forma como se apresenta. Então aqui a gente tem imponderável, é aquilo que não pode ser medido, pesado, tocado. É algo etéreo, algo que foge da ideia de matéria que nós temos hoje. E de forma humana, que aí nós já entendemos que, na verdade, é resultado de um condicionamento do espírito, que ele está condicionado a se ver como humano com aquela aparência. No mundo espiritual, o perispírito, moldado pela força da sua mente, assume aquelas características. Então, no mundo espiritual, nós somos aquilo que acreditamos ser.
muitas vezes até de uma forma bastante deformada, porque eu me vejo de uma forma deformada, e as características que vão se apresentar são deformadas de acordo com o meu modo de ver. Mas também de um modo perfeito, dentro da constituição espiritual, porque eu me vejo de uma forma perfeita. Então o perispírito tem esse molde. E nós estamos vendo esse resultado, né, essa informação, esse entendimento, a partir daquilo que já foi publicado para nós nas obras espíritas de modo geral. Mas esse livro aqui, lembremos, ele é destinado para quem nunca teve contato com a doutrina espírita. Por isso Kardec é tão resumido nesse sentido. Em seu estado normal, o perispírito é invisível. Entretanto, o espírito pode agir sobre ele de modo a tornar-se momentaneamente visível, suscetível ao tato, e é assim que muitas vezes se pode mostrar nas aparições. Assim, é por meio do perispírito que o espírito age sobre os objetos materiais, e pode produzir diversos tipos de fenômenos como barulho, ruídos, movimentos, escritas, etc. Deixa eu só ver aqui quanto que falta. Tá, temos um tanto ainda. Vamos só concluir então esse raciocínio aqui. Então, retomando aqui, assim é por meio do perispírito que o espírito age sobre os objetos materiais e pode produzir diversos tipos de fenômenos, como barulho, ruídos, movimentos, escritas, etc. As batidas e os movimentos são, da parte dos espíritos, os meios pelos quais eles comprovam a sua presença e chamam a nossa atenção. Alguns não se limitam a provocar ruídos moderados, mas fazem um barulho semelhante ao da louça que se quebra, de portas que se abrem e fecham, ou de móveis que caem ou são jogados no chão. Foi por intermédio de pancadas, batidas e movimentos combinados que puderam os espíritos exteriorizar os seus pensamentos. Entretanto, foi a escrita que lhes ofereceu o meio mais rápido e mais cômodo, portanto, é o qual preferem. Só para concluir, então, vamos lá. Pela mesma razão que podem escrever frases, podem guiar a mão para desenhar, escrever música ou executar um instrumento musical. Na ausência do seu corpo físico, usam o corpo do médium para se manifestar. Os espíritos podem ainda se manifestar por diversas maneiras, entre as quais pela vista e pelo ouvido. Os médiuns auditivos têm a faculdade de ouvi-los e podem assim conversar com eles. Outros os veem, são os médiuns videntes. Bom, vamos parar aqui então. No próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos então continuar aqui, que vai falar sobre a vidência, que até então Kardec coloca os médiuns escreventes, vai falando aqui sobre os médiuns audientes ou médiuns auditivos, e agora vai falar também sobre os médiuns videntes, e aqui ele vai falar agora, ele vai se dedicar a essa linha de pensamento para falar sobre a visão, sobre a aparência dos espíritos, o modo como eles se manifestam. Então aqui, na segunda parte, no próximo encontro, a gente continua aqui então sobre o histórico do Espiritismo, né? E a gente vê, né, como é bacana esse livro, né? Ele é bem objetivo. Quando a gente vai lendo, né, todo esse conteúdo que a gente já estudou durante tantos anos vão se encaixando perfeitamente naquilo que Kardec trouxe. Né? Tanto é assim que a gente pode, inclusive, complementar com as ideias, né, que a gente já traz como resultado dos estudos que nós desenvolvemos durante tanto